Oi, já parou para pensar se aquelas histórias escritas há milhares de anos poderiam ser, de alguma forma, checadas com a tecnologia que a gente tem hoje? Pois é exatamente isso que vamos investigar agora. A jornada de como a ciência está, pouco a pouco, mapeando paisagens e cidades de um mundo antigo. E olha, revelando que muitas lendas talvez tenham sim um pezinho na realidade. Então, a pergunta que guia toda a nossa análise é essa: será que dá para usar ferramentas científicas, como satélites e geologia, para mapear um texto sagrado? A gente consegue encontrar evidências físicas de lugares e eventos descritos em narrativas tão antigas? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente. Por muito tempo, a ideia geral era que boa parte dessas histórias eram só simbólicas, sabe? Com paisagens meio vagas, eventos míticos, mas a ciência moderna está virando esse jogo. Relatos que pareciam pura alegoria estão se mostrando com uma base geográfica bem sólida, com locais que dá para a gente identificar e eventos que podem ser explicados por fenômenos naturais. Ok, vamos começar nossa primeira parte focando em cidades lendárias. Lugares que, por muito tempo, foram considerados perdidos para sempre, talvez até imaginários. Vamos pegar Nínive, por exemplo. No texto bíblico, ela é descrita como uma grande cidade, um centro de poder imenso, só que, por séculos, não existia nenhuma prova física de que ela realmente existiu. Era tipo uma Atlântida da Mesopotâmia. Historiadores e teólogos debatiam onde ela poderia ter sido, e no fim das contas, muita gente concluiu que Nínive era só uma metáfora, um símbolo do pecado e do poder, mas não um lugar de verdade no mapa. Isso até 1847. Nesse ano, tudo mudou. Exploradores e arqueólogos, usando as descrições dos textos antigos como um guia, redescobriram as ruínas da cidade. O que era mito começou a virar realidade. E aí entra a ciência moderna para botar um ponto final na história. Não foi só achar umas ruínas, não. Foi usar cartografia de ponta para mapear a localização exata dela, ali nas margens do Rio Tigre. Foi usar sensoriamento remoto para reconstruir o desenho da cidade e confirmar que o tamanho dela batia com as descrições de uma metrópole gigante. Agora vamos para uma das histórias mais conhecidas e dramáticas, a destruição de Sodoma e Gomorra. Uma chuva de fogo e enxofre. Parece roteiro de filme catástrofe. Uma coisa totalmente mítica, não é? Pois é, só que a ciência encontrou pistas de uma catástrofe bem real. Pesquisas na região do Mar Morto acharam sítios arqueológicos com sinais de destruição por um calor absurdo, rochas de enxofre puro e evidências de um evento sísmico gigantesco. E tudo isso é super compatível com a geologia daquela área, que é conhecida por ter uma atividade tectônica intensa. E Jericó, aquela cidade com as muralhas que teriam caído com o som de trombetas. Por muito tempo, isso foi visto só como uma bela fábula sobre ter fé. Só que as escavações do século XX contaram uma história bem diferente. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Jericó é um dos lugares habitados mais antigos do planeta. E as escavações não só confirmaram essa história longuíssima, como também acharam uma camada que indicava uma destruição bem súbita e violenta. E o pulo do gato está aqui, no que a arqueologia encontrou. Muralhas de verdade gigantescas foram desenterradas. A análise das camadas de terra, a estratigrafia, mostrou que elas não foram derrubadas por um exército. Elas desabaram sobre si mesmas na vertical, algo que bate certinho com o que acontece num terremoto. E a datação por carbono 14 alinhou a cronologia. A lenda, de novo, tinha um fundamento físico. Beleza, já falamos de cidades, de pontos fixos no mapa. Agora, na nossa segunda parte, vamos ampliar o foco e falar das grandes jornadas. Não se trata mais de um único lugar, mas de traçar rotas de migração através de paisagens super desafiadoras. A jornada do Êxodo é provavelmente a mais famosa de todas. A ideia de um povo inteiro atravessando o deserto sempre pareceu uma tarefa logisticamente quase impossível, o que levantava muitas dúvidas se uma rota daquela seria viável. E aí que a tecnologia moderna entra com tudo. Usando imagens de satélite, os cientistas conseguiram identificar rotas de viagens super antigas e até localizaram oásis que batem com as descrições do texto. Modelos geográficos também sugerem que a famosa travessia do Mar Vermelho pode ter acontecido numa área pantanosa, mais ao norte, o que tornaria a travessia de um grupo grande algo geograficamente bem mais plausível. E claro, nenhuma dessas jornadas faz sentido sem a gente entender o contexto geográfico. O crescente fértil, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, mencionados lá no Gênesis, é o palco principal.
A ciência moderna reconstruiu como era o ambiente naquela época, mostrando como os rios mudaram de curso e como as civilizações nasceram e cresceram às suas margens. Tudo isso leva a gente para a nossa terceira e última parte. Nós já vimos as descobertas, mas como exatamente os cientistas fazem isso? Quais são as ferramentas que transformam pistas de um texto antigo em evidências concretas no chão? Bom, o processo é super metódico e, sinceramente, fascinante. Começa com uma análise minuciosa dos textos antigos, caçando nomes de lugares, rios, montanhas, qualquer pista. Depois, o sensoriamento remoto entra em ação, escaneando áreas enormes lá de cima. Com alguns alvos promissores, aí sim as equipes vão a campo para a escavação. E, por fim, o laboratório confirma tudo com datação por carbono e outras análises. E aqui está o arsenal tecnológico em ação. Não é uma disciplina só, mas a junção de várias: sensoriamento remoto, geoarqueologia, modelagem do clima antigo, GPS. A combinação de todas essas ferramentas é o que permite reconstruir paisagens do passado com uma precisão que a gente nunca imaginou ser possível. Então, no final das contas, o ponto central de toda essa análise é o seguinte: a geografia moderna não está tentando provar ou refutar textos sagrados. O que ela está fazendo é algo talvez até mais profundo. Ela está dando a essas histórias antigas um lugar concreto no nosso mapa de hoje, conectando narrativas de milênios com paisagens que a gente pode estudar e entender agora. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? Se a tecnologia de hoje consegue desvendar os mistérios de Nínive, de Jericó e das rotas do deserto, que outros mundos perdidos, escondidos em textos antigos, ainda estão por aí, esperando para serem redescobertos? O mapa do passado ainda tem muito espaço em branco para ser preenchido.